Chegou a hora da gente receber aqui o Frederico von Tombel, gestor de fundos da Vulcain. Queria entender um pouco da visão do Frederico sobre diversos pontos. Seja muito bem-vindo aqui à nossa programação. Bom dia. Muito obrigado. É Frederico von Tobel, sobrenome, von Tobel. Von Tobel. Obrigado. Obrigada, Frederico. Para a gente começar, né, entendendo até um pouco mais da sua visão, eu sei que vocês têm aí uma filosofia bastante do value investing, mas querer entender como que vocês estão olhando para este atual cenário hoje, né, do nosso mercado, diante, né, desses pontos todos que a gente estava levantando até anteriormente aqui em relação à nova política econômica, né? A gente viu hoje aí a apresentação de um texto, ainda precisa ser votado, do arcabouço, mas ainda a gente, né, tem visto aí um mercado até um pouco mais de lado, inclusive, do que se esperava que pudesse acabar subindo mais aí com esse novo governo. Vamos aguardar os próximos passos, mas entender um pouquinho mais do que vocês estão olhando, o que vocês estão enxergando nessa atual conjuntura. Perfeito. Muito obrigado pela oportunidade. A gente costuma dizer aqui na Vulcain que a gente se preocupa top-down, mas investe bottom-up. Então, a gente está sempre olhando a macroeconomia e as implicações da macroeconomia nos valuations das empresas que a gente acompanha. A gente está vivendo hoje um cenário mundial de juros altos, né, causados primeiro pela quebra da cadeia de produção e da pandemia, depois pela guerra da Ucrânia. E isso fez com que o petróleo subisse muito o ano passado. O petróleo impacta em muitas coisas, veio a inflação. Isso fez com que os bancos centrais do mundo todo subissem juros. Nós estamos aí com o juro nos Estados Unidos em 5%, é o maior em mais de 15 anos. A inflação que bateu na Europa e nos Estados Unidos foi a maior em 40 anos. Isso, de certa forma, essa alta de juros faz com que o mundo vai ter um crescimento menor nesse ano, mas ainda um crescimento. E aqui no Brasil a gente está estimando aí um crescimento em torno de 1%, alinhado com o que a maioria, né, da própria pesquisa Focus está indicando. E como tu disseste, o mercado está aguardando, né, como é que vai ser o governo. Em relação ao arcabouço, nós gostávamos muito do teto de gastos, achávamos que realmente vinha de fato havendo uma queda na despesa, né? De certa forma era uma camisa de força nos políticos em relação ao aumento de despesa, e o arcabouço agora a gente tem um pouco de preocupação, principalmente por não haver responsabilização por não atingimento de metas. Como tudo na vida, né, a coisa mais importante é ensinar para uma criança, para ela ter sucesso na vida, ela gasta menos do que ganha. E isso serve tanto para uma criança como para uma família, como especialmente para o governo. Nós estamos na situação que estamos aí no Brasil, porque há muito tempo o governo vinha gastando mais do que ganhava, acumulou uma dívida, né, que tem que ser honrada, e a preocupação fiscal, ela afeta todos nós, porque nós todos somos brasileiros e a dívida é de todos nós, né? Então, como eu sempre digo, nós estamos todos no mesmo barco. Por isso a preocupação com a responsabilidade fiscal, que é muito importante. Países como a Suíça nunca tiveram nenhum problema econômico, porque o governo sempre gastou menos do que arrecadou. E sempre arrecadou menos do que o nosso governo arrecada aqui no Brasil, em termos de impostos sobre a economia. Então a gente está acompanhando com cuidado. A gente sempre, como eu disse, a gente se preocupa top-down, mas investe bottom-up. Em qualquer cenário vão ter empresas ganhando dinheiro. E o que a gente procura acompanhar, né, e buscar são boas empresas que a gente consegue comprar a ação por menos do que ela vale, depois de uma longa pesquisa para conhecer bem todos os drivers de valor e conhecer detalhadamente cada empresa, porque nem sempre um bom negócio é um bom investimento. Se a ação está cara, não é um bom investimento, né? A gente está sempre procurando distorção entre preço e valor. Eu gostei de ouvir o Alex falando há pouco, né, que o mercado não é racional. Nós, como value investors, acreditamos nisso, que o mercado não é eficiente o tempo todo. O próprio Warren Buffett costuma dizer que se o mercado fosse eficiente, ele era um velhinho na rua com uma caneca na mão pedindo dinheiro, né? Ele ganhou muito dinheiro com ineficiências do mercado. Mas a gente procura sempre olhar as coisas olhando num horizonte de longo prazo. Acreditamos que o Brasil é um excelente país, é um país muito rico. Eu tenho dito, inclusive, que desde 1500 tentam quebrar o Brasil e não conseguem, não vai ser agora, né? Então, já passamos por períodos bem difíceis, como foi 2014, 2015, e acredito que ao longo do tempo, né, nós vamos ir melhorando e tendo condições melhores para o nosso país, a economia e para todas as pessoas.
Inclusive, Frederico, vou trazer o Alex então aqui para a nossa conversa. Alex que está aqui com a gente também. Vamos trazendo aqui mais perguntas para o Frederico. Fica à vontade, Alex. Bom dia, Frederico. Prazer falar contigo. Ótimas colocações. Eu também sempre falo algumas vezes aqui na BMC News, digo que o mercado é maníaco-depressivo, né? Sempre repito isso porque, principalmente para quem está nos escutando, investidor pessoa física, né? Escuta quando a gente fala, por exemplo, de uma tese, né? A gente sempre fala, mas tem ali uma perspectiva, o papel cai 10%. E o investidor fica desesperado, né? Pensa que é uma linha... Principalmente que a gente está em 8 altas, né? Principalmente acho que vai 8 altas consecutivas no Ibovespa, se estiver enganado. E parece ficar mal acostumado no investidor, tanto para cima quanto para baixo, né? Quando cai um dia, pensa que vai cair todos os dias. Quando começa a subir 2, 3 dias, parece que vai subir sempre, né? E a minha pergunta aqui, só para trazer um pouco mais, já que a sua leitura, né, é de top-down, você investe em bottom-up, eu queria que você trouxesse aí uma leitura dentro do que você enxerga aí na sua estratégia. O que foi surpresa para você nessa temporada de balanço, já que terminamos ontem, né, nessa segunda-feira? O que surpreendeu tanto positivamente, se você quiser citar algum papel, mas algum setor, o que surpreendeu positivamente e negativamente, fazer um balanço geral aqui. Tá ótimo, Alex. Obrigado pela oportunidade. Como a gente trabalha com valuation proprietário, né, a gente tem mais de 100 empresas que a gente acompanha e a gente tem um valuation, e esses valuations são discutidos não só por um analista, nós somos um comitê de 6 pessoas, nós temos 6 CFAs aqui na Volk, mais 3 gestores e uma equipe que a gente vem formando ao longo do tempo. A gente discute todas as premissas dos valuations em conjunto. Isso faz com que tenha pouca surpresa na divulgação de resultados, né? A gente sempre, os nossos analistas, quando sai um resultado de uma empresa que a gente acompanha, a gente bate a nossa premissa com o que foi divulgado e, claro, quando tem algum ajuste, que a gente tem que ajustar o nosso target price, a gente faz esse ajuste, mas raramente acontece alguma surpresa. E eu acho que quando se trata que o mercado é maníaco-depressivo, acho muito boa essa citação, o próprio Benjamin Graham, que foi o professor lá do Warren Buffett, né? Ele dizia justamente isso, né? No capítulo 8, lá do livro Investidor Inteligente. A única coisa que ele sabe é que as ações vão oscilar e que o mercado não é racional, o mercado é emotivo. Tem dias que ele está eufórico, tem dias que ele está pessimista, né? E assim é o mercado, por isso que tem tanta... Até é bom, porque tem isso que dá liquidez ao mercado. Mas a gente tem que olhar para as ações, né, como pedaços de empresas e não como um ponto no gráfico ou um ticker. É aquela coisa, preço, todo mundo sabe, valor do negócio é o que pouca gente sabe. Para saber o valor, que precisa muito tempo de análise, muito tempo de estudo para conhecer o negócio, né? A gente vem acompanhando aí com atenção muito as empresas alavancadas, né, que têm dívida, porque nesse momento, com o juro alto, essas empresas terminam tendo um custo financeiro bastante alto, que a gente já espera, mas a gente sempre fica com muita atenção, né, porque sabemos que o juro pode permanecer alto por muito tempo. Isso faz com que a despesa financeira das empresas alavancadas fique alta por mais tempo. Então a gente acompanha muito essa questão de alavancagem nessas horas, né? A gente gosta de ter uma carteira balanceada também, que tem empresas que não estão alavancadas, que não dependem de dívida, e isso não impacta o resultado dessas empresas nessa hora. Tem empresas brasileiras também que são muito boas, né? Eu poderia citar o caso da Suzano e JBS, são empresas que estão alavancadas, mas a dívida delas é em dólar, e é uma dívida muito barata. Então, são empresas que têm pessoas muito boas na gestão financeira, fazendo fizeram já negociações de dívidas de forma muito atrativa no ano passado, e então elas carregam dívida, mas dívida em dólar barata, né? Mais barata até que abaixo até da taxa de juros americana hoje. Então, esse tipo de dívida não tem tanto problema. O maior problema são empresas locais, né, que têm dívidas atreladas ao CDI, né? A gente vê uma certa preocupação, por exemplo, hoje mesmo divulgou o resultado a Localiza, né? É uma empresa muito boa, admirável, mas ela está com 28 bilhões de reais de dívida líquida, né? E é uma dívida muito atrelada ao CDI. Nesse último trimestre mesmo, tendo diminuído o número de carros, tendo feito uma venda maior do que compra, né, de 7 mil carros, aumentou a dívida líquida. E esse é um peso, né, para a empresa, que a empresa tem que carregar bastante alto, porque a despesa financeira é certa, a dívida é certa. Nem sempre, né, a venda
do produto que a empresa produz ou serviço acontece. Então, muitas vezes o mercado olha eufórico assim porque o EBITDA subiu, mas a gente olha com bastante atenção quando a empresa está com a dívida crescendo, né? Ainda mais num período de juros altos. Bom, acho que o outro ponto interessante, estava comentando aqui sobre JBS, né, e outras companhias mais alavancadas, né? Eu acho que um ponto interessante, se a gente fizer um estudo, eu não fiz esse estudo, mas se fizer um estudo dos conference calls, todo mundo estava comentando sobre despesa financeira, né? Acho que esse foi um protagonismo ali do primeiro trimestre. E entrando sobre JBS, a minha avaliação, não sei se você concorda, Frederico, que a JBS é a mais diversificada e a menos alavancada, né? A gente tem, por exemplo, Marfrig, né? Depois que fez esse movimento com a BRF, muita gente questiona o time sobre isso, estratégia do Molino, né? Aí eu nem comento também sobre a questão de gripe aviária, que, né, tem agora aqui um assunto recente, mas também outras companhias, né? A gente vê esse ciclo nos Estados Unidos muito ruim, né? Que pode continuar sendo ruim, que prejudica, né, Marfrig, US Beef, JBS, mas por outro lado a gente tem ali todo um conforto, né? Mesmo com uma governança que seja discutida, mas olhando todos os pares, você enxerga que o JBS pode ser aí não dizendo do preço específico, mas olhando o valuation, a gente vê aí uma companhia sendo precificada, então se estiver enganado, 3 vezes EBITDA para o ano que vem, né? Acho que abre conforto para isso, né? Eu concordo, Alex, a leitura está correta, né? É muito mais confortável a posição de JBS, porque a dívida é mais alongada e um custo mais baixo, né? A Marfrig realmente está mais alavancada, numa situação sob controle, mas mais delicada. JBS, ela quase passou a Nestlé como a maior empresa de alimentos do mundo, né? E eu acho que com o tempo ela vai passar, vai ser a maior empresa de alimentos do mundo. Como tu disseste, ela está em todos os continentes, inclusive não só em bife, carne de vaca, como também ela tem frango, ela tem na Austrália cordeiros, carne de ovelha, né? Agora também está em peixe, investido em salmão, e ela também tem investido muito em produtos de maior valor agregado, embutidos italianos, né, que ela já adquiriu há mais tempo, que são produtos especiais. Agora mesmo, fazendo um trabalho aqui no Brasil, onde houve uma queda no consumo de carne, porque a renda da população diminuiu, então isso fez com que houvesse uma queda nos últimos anos do consumo de carne de gado, especialmente, né? Ela também tem carne de porco, que entre gado, porco e frango, o porco é o mais consumido no mundo, embora peixe, né, na verdade, seja a proteína mais consumida, mais que porco, depois vem porco, depois frango e carne de gado. Mas é uma empresa diversificada, né, que está em todos os continentes. Eles conhecem todos os ciclos de cada uma dessas proteínas. É uma coisa que a gente também pensa muito a longo prazo, né, em relação tanto a JBS como Marfrig, como Minerva, né, que produzem e exportam carne de gado, né? O Brasil tem uma condição realmente privilegiada, né? O rebanho nosso é muito grande. E é muito difícil, é muito mais fácil tu aumentar a produção de frango ou de porco, né? Porque o frango, hoje tu abate em 42 dias, né? E uma galinha dá 300 ovos por ano, né? No caso do porco também, em 90 dias tu tem um porco pronto para abate. Agora, o boi, o grande problema é o ciclo do boi, que são 9 meses de gravidez. Normalmente uma vaca dá um terneiro, né? Tu tem que matar com 2 anos, porque isso que já diminuiu muito tempo, né, de engorde aqui no Brasil. Hoje já está se conseguindo abater com 2 anos. Mas o interessante que eu queria comentar é o seguinte, é que assim como aqui no Brasil, há 30 anos atrás, se consumia pouco sushi e pouco salmão, hoje a China, né, está começando a comer carne de gado, está começando a experimentar, o pessoal está tendo o sabor de um churrasco. E ainda consome hoje 4 quilos só de carne por habitante ano, quando aqui nós estamos em mais de 30, na Argentina mais de 50. Então tem um mercado muito grande para crescer, é a carne mais nobre, e o Brasil e a Austrália vão ser os maiores fornecedores para a China de proteína animal, especialmente carne de gado. Maravilha. Frederico, quero agradecer. Obrigada pela sua presença. Estamos aqui sempre de portas abertas para você, todo o time aí da Vulcan também. E até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado pela oportunidade. E essas empresas são empresas, tanto Suzano como JBS, empresas nacionais, líderes mundiais, né, que vão sair muito bem em qualquer cenário. Muito obrigado pela oportunidade, sempre à disposição, e parabéns à BMC. Obrigada, até mais. Obrigado, Alex. Obrigada.